Olá, meus irmãos! Hoje, dia 22 de abril, estamos ainda na oitava da Páscoa. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor os nossos corações, aquilo que cada um de nós trazemos, entregamos ao Senhor com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O evangelho de hoje, que a liturgia da igreja nos apresenta, é sobre a ressurreição de Jesus. Nós vamos estar vendo durante todo esse tempo pascal, especialmente essa oitava da Páscoa, a liturgia da igreja vai estar apresentando para nós esses textos sobre a ressurreição. E hoje nós vamos ter um texto bastante interessante, que é o encontro de Maria Madalena com Jesus. E aqui nesse evangelho, São João vai narrar para nós como que é impressionante o amor de Santa Maria Madalena com Jesus. A gente sabe da história de Maria Madalena. Está narrado no evangelho de São Lucas, no capítulo 8, no versículo 12, que Jesus havia expulso dela 7 demônios. Maria Madalena, ela tinha uma alma totalmente possuída pelo demônio. E olha que coisa impressionante, uma alma que foi cativada pelo demônio há tanto tempo. E Jesus transforma a vida de Maria Madalena e ela se torna uma pessoa que ama Jesus profundamente. Maria Madalena, ela é a primeira que vai ao túmulo. Os outros evangelistas, eles narram que outras mulheres também foram, mas ela, sem dúvida, foi quem chegou ali primeiro no túmulo. O que levou Maria Madalena a estar ali chorando? É por amor a Jesus, era o amor que ela tinha por Jesus. Maria Madalena é aquela que também, junto com Nossa Senhora, o discípulo amado, São João, evangelista, aqueles que são os pés da cruz de Jesus. Eu imagino que, depois que Jesus foi sepultado, Maria passou todo o final de semana chorando, toda sexta-feira, sábado, domingo, para ela poder ir ao túmulo, porque os judeus não podiam ir ao túmulo no dia de sábado. Então, eu acredito que Maria Madalena, ela chorou o final de semana inteiro. Até chegar o domingo que ela vai ao túmulo. Ela vai lá no túmulo de Jesus e lá ela estava chorando. Só que esse choro de Maria Madalena é um choro de amor. O evangelho de São João vai dizer que, enquanto ela chorava, ela se inclinou e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, aonde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Mas uma coisa é muito impressionante. Mesmo Maria vendo os anjos ali, ela queria saber aonde está o corpo de Jesus, aonde está o meu Senhor. Porque, para Maria, aquela visão dos anjos não era o suficiente para ela. Aqui no texto do Evangelho, vai dizer que os anjos perguntaram: mulher, por que chora? Ela deveria estar satisfeita com a presença dos anjos, só que não, ela não ficou satisfeita. Maria disse para os anjos: levaram meu Senhor, eu não sei onde colocou. Como Maria dizendo: eu quero meu Senhor, eu quero ir atrás dele, onde que ele está? Maria estava inconformada. A presença dos anjos não lhe trazia conformidade. Ela quer mesmo ver o Senhor, onde ele está. E depois desse diálogo de Maria com os anjos, Maria virou para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus.
Talvez pode ser como era de madrugada, poderia estar um pouco escuro. Ela não reconheceu, ou porque Jesus mesmo, ele se esconde um pouco da sua aparência. Porque a gente sabe que Jesus ressuscitado, ele aparecia de maneiras diferentes. A gente vê quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús. Imagina, eles eram discípulos de Jesus, conhecia Jesus. E quando Jesus ressuscitado aparece para eles, naquela longa caminhada de Jerusalém até Emaús, eles não reconheceram. Eles não reconheceram Jesus, mesmo eles sendo discípulos de Jesus. Eles só foram reconhecer na fração do pão. Porque o corpo de Jesus ressuscitado, ele tem essas propriedades de mudar até de aparência. A gente vê assim como Nossa Senhora. Em cada lugar há uma manifestação da presença de Nossa Senhora. Ela aparece de uma maneira diferente. Lá em Fátima, Nossa Senhora aparece de um jeito. No México, Nossa Senhora de Guadalupe, ela aparece como uma índia. E aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, ela já aparece de um outro jeito. Lá no Japão, Nossa Senhora aparece como se fosse uma japonesa. Porque o corpo ressuscitado, ele tem essas propriedades. E o único corpo ressuscitado que nós conhecemos é o de Jesus e o da Virgem Maria. Por isso, eles podem mudar de feição, pode mudar, porque eles têm essa propriedade. Porque um corpo ressuscitado, ele já não está mais preso à terra. Por isso que tem, essas propriedades de mudar de aparência. Cristo, ele entrava no cenáculo e saía sem que as portas estivessem abertas, sem romper com as paredes. Só que, ao mesmo tempo, Jesus comia, bebia com seus discípulos para provar que era ele mesmo. Era ele mesmo que estava ali ressuscitado, que não era nenhum fantasma, que não era um espírito, era ele mesmo. Um corpo ressuscitado que tem essas propriedades. Então Maria Madalena, ela vai atrás do corpo de Jesus. Ela quer saber aonde está o meu Senhor. Então Jesus aparece e disse, Maria. E ela disse, Rabone, quer dizer mestre. Daí Jesus diz para ela uma coisa muito interessante. Eu não subi ainda para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa é a frase mais bonita desse evangelho de hoje. Jesus nos chama de irmão. Nós temos um irmão que é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus diz para ela, não me assegure. Este não me assegure quer dizer, eu não subi ainda para o céu. Eu vou estar com vocês. Vocês não vão poder me ver. Vocês vão poder me ver. Eu não subi ainda para junto do Pai. Vou ficar aqui na terra ainda um pouco com vocês. E como ele ficou 40 dias ali com os apóstolos, dando a ele ali as últimas instruções, e ele disse a Maria, vai dizer aos meus irmãos, olha como isso é consolador para a gente, saber que temos um irmão que é Deus, o irmão que hoje está no céu glorificando a Deus, está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós sem cessar, sem cessar. Então Maria Madalena vai anunciar aos discípulos e dizer, eu vi o Senhor, eu vi com os meus olhos, não é fantasia não, não é lenda não, eu vi o Senhor. Mas muitos não quiseram acreditar. Ela contou tudo o que Jesus havia dito. Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição.
Porque certamente Maria Madalena foi aquela que mais amou Jesus. Claro que Maria Santíssima, mãe de Jesus, tem um amor especial que é o amor de mãe. Mas falando dos discípulos, Maria Madalena foi a que mais amou Jesus. É a primeira discípula a anunciar a ressurreição de Jesus. Esse evangelho de hoje, ele deixa para nós uma lição interessante. Primeiro, a primeira dela é que nós somos irmãos de Jesus. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Saber que nós temos um Deus que é nosso irmão? E a segunda coisa que esse evangelho nos mostra, que quem busca Jesus o encontra. Quem não se cansa de buscar Jesus acaba encontrando. Porque essas mulheres encontrou Jesus, ele já estava ressuscitado. Ela encontra porque ela o procurou. Ela procurou. Nem mesmo a presença daqueles anjos, daqueles 2 anjos, foi suficiente para que ela ficasse satisfeita. Não. Ela diz, eu quero saber aonde está o meu Senhor. Aonde que está o meu Senhor eu vou buscar. Não sei, talvez ela não teria condições de trazer Jesus morto, colocado nos seus ombros e trazer. Mas o que ela queria era saber aonde está o meu Senhor. Aqui a gente vê essa busca incessante de Jesus. O profeta Isaías, ele disse que Deus se deixa encontrar. Deus se deixa encontrar por aqueles que o procuram. Procurar o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Meus irmãos, será que a gente procura Deus? Procura Jesus? Procura Jesus nos evangelhos, na Eucaristia, no sacrário, na presença de um irmão que sofre? Será que a gente procura Jesus? Mais uma coisa é certa, se a gente procurar, a gente vai encontrar. Como diz Santo Agostinho, Jesus, ele se esconde. Sabe por que Jesus se esconde? Porque ele quer ser procurado. Porque Jesus está escondido na Eucaristia. Porque ele quer ser procurado. Jesus, ele não é oferecido, não. Ele quer ser procurado. Ele quer sentir que a gente tem fé. Ele quer sentir quem tem fé, quem o ama de verdade. Porque quem ama de verdade faz como Madalena. Vai de madrugadinha, vai atrás dele e encontra. Talvez hoje a parte mais importante desse evangelho é procurar Jesus sem cessar. O que é mais bonito é quando ele nos chama de irmão. Jesus esquece a nossa miséria humana, as nossas infidelidades, esquece nossos pecados e nos perdoa. Busquemos Jesus enquanto ele se deixa encontrar, como diz o profeta Isaías. É como Maria, não cansemos de buscar o Senhor até se encontrar com ele. Te convido a pegar a palavra. O evangelho hoje está em São João 20, de 11 ao 18. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se, olhou para dentro do túmulo e viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados. Um tinha sido posto, aonde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulheres, por que choras?
Ela respondeu: levaram meu Senhor, não sei aonde colocaram. Dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era um jardineiro, Maria disse: Senhor, se fosse tu que me levasse, dizei-me onde colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures ainda, não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos hoje a palavra tocar o nosso coração. Todos nós somos chamados a refletir sobre a beleza desse encontro de Jesus com Maria Madalena. Como ele nos ensina a encontrar Jesus? No meio da nossa dor, da nossa busca de transformação pessoal, que nós procuramos aguardar no coração também a dor de Maria Madalena. Ela que estava aos pés da cruz de Jesus. E agora ela está de joelho diante do túmulo vazio de Jesus, na dor de não compreender o que estava acontecendo. Mas ela busca a verdade. Ela o encontra. Ela busca e ela o encontra, a verdade. Encontra com Jesus vivo ressuscitado. Assim como Maria Madalena fez essa experiência pessoal com Cristo vivo, que eu e você somos chamados também a viver. E sair da nossa dor, do luto, para a alegria. Alegria da ressurreição, porque Jesus está vivo. Ele caminha conosco todos os dias. Como vai dizer aquele cântico? Por isso posso crer no amanhã, porque Cristo vive e está no meio de nós. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.